O título do sermão está na tela. Eu queria que você falasse junto comigo. 1, 2, 3, vai. O remanescente fiel. Mais uma vez. O remanescente fiel. Então nós vamos dar prosseguimento à série de sermões expositivos na carta de Paulo aos Romanos. E agora nós vamos para o capítulo 11. Vamos iniciar o capítulo 11 hoje. E o capítulo 11, ele vai mostrar o destino. Qual é o destino de Israel? Qual é o objetivo que Deus tem com Israel? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia nessa passagem aí, Romanos 11, de 1 até 10. Conforme está na tela. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o último que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, graças a Deus. Vamos orar. Queria convidar aqui a missionária Ellen, que está de férias, mas eu vou pedir para ela trabalhar um pouquinho orando por mim. Boa noite, pessoal. Muito bom estar com vocês, mesmo de férias, orar, né? Orar ao nosso Deus, isso a gente faz todo dia. Amém. Oremos. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por poder estar aqui adorando o teu nome. Nós somos gratos por esse momento de culto. Nós pedimos que o Senhor esteja com o pastor Henri, que o Senhor possa estar usando ele como instrumento para trazer essa palavra aqui aos nossos corações. Esteja nos ajudando também a prestar atenção, tirando toda a distração, meu Pai, que possa aparecer, que possamos estar com o coração aberto para ouvir a tua palavra, que será dita através da boca do teu servo, meu Pai. Esteja conosco, nós te louvamos porque o Senhor tem sido misericordioso, apesar de não merecermos, meu Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos à introdução do nosso sermão. A gente está avançando então na nossa exposição da carta, e a gente chegou no capítulo 11, mas é importante rapidamente entender como a gente chegou até aqui, né? Lembrando que no começo da carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai falar que todo ser humano, toda a humanidade precisa de Deus, está caída no pecado. Paulo vai falar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo vai falar que os judeus também precisam de salvação. Paulo vai falar que a circuncisão que os judeus diziam que tinham, ela precisa ser no coração. E o nome correto desse conceito todo de circuncisão é a justificação. Justificação pela fé. E depois, então, daquela pessoa que é justificada pela fé, Paulo fala que ela precisa se santificar. E Paulo vai dizer o que fazer com toda essa graça. Podemos pecar? E Paulo vai dizer,
de maneira nenhuma. E depois Paulo vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. E ele chega no capítulo 9, mostrando como Israel estava preso a um velho casamento, às marcas da lei. E como Deus é soberano para salvar, escolher o seu povo, escolher aquele que seria salvo. E aí Paulo no capítulo 9 cita vários exemplos bíblicos, como por exemplo Esaú e Jacó, que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, e que Deus é soberano para escolher quem devia salvar e o seu povo a salvar. No capítulo 10 que nós vimos Paulo então lamentando pelo povo de Israel, que rejeitou Jesus, e que Jesus, que é para nós gentios, nós que não somos judeus, salvação. Jesus, para quem o rejeita, é pedra de tropeço. E Israel tinha Jesus não como Messias Salvador, mas como uma pedra de tropeço profetizada desde o Velho Testamento. E quando então a gente chega aqui no final do capítulo 10 e entrando no capítulo 11, a gente vê, Paulo deixa claro que a salvação, ela só pode chegar por causa do Evangelho. E Paulo faz aquelas perguntas que a gente já viu aqui, né? Como invocarão o nome do Senhor se não creram? E como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E eu até reforço o que eu falei semana passada, posso continuar. E como serão enviados se nós não contribuirmos e não entendermos a importância de missões? E como nós contribuiremos e nos esforçaremos por missões se nós não obedecermos? E como nós vamos obedecer se nós não formos salvos? E como seremos salvos se não invocarmos o nome do Senhor? Aí começa tudo de novo. E aí Paulo então, ele terminando esse capítulo 10, ele inicia o capítulo 11, já demonstrando que, apesar de Israel ter rejeitado Jesus, Deus tem um plano para Israel. Deus tem um plano para quem é do povo dele. E o que nós lemos aqui é Paulo demonstrando que Deus não rejeitou o seu povo. O que vemos aqui é que Deus age de maneira soberana para sempre, em todas as épocas, todas as eras, todos os tempos. Deus age sempre de forma soberana para preservar um povo que é dele. Esse povo não é restrito a uma fronteira geográfica. Esse povo não é restrito a uma identidade étnica ou biológica. Esse povo é um povo eleito pela graça, escolhido pela graça dele. Portanto, eu queria que você nesse momento preparasse o seu coração, porque nós vamos falar sobre essa fidelidade de Deus na sua eleição da graça. Nós vamos alertar para a dureza humana quanto à rejeição. E nós vamos também falar sobre uma graça que alcançou no passado e continua nos alcançando hoje. Deus sempre tem um povo fiel em todos os tempos. Sabe por quê? Porque o Evangelho, que é poder de Deus, nós já sabemos, o Evangelho nunca será destruído, derrotado e silenciado. Em todas as gerações, podem matar quantos cristãos tentarem, nascerão outros, sempre haverá um remanescente fiel. Amém? Primeiro ponto, são dois pontos que a gente divide esse texto.
Só que no primeiro ponto a gente tem 3 subdivisões. Então vamos ver aqui. Pode passar, por favor? Tomei um banho aqui. Agora ficou bom, agora acordei. Acho que eu vou jogar água em todo mundo. Todo mundo acordar. Primeiro ponto está aí. Deus não rejeitou o seu povo. Primeira coisa que a gente precisa entender é que nesse texto que a gente está lendo, que apesar de tudo que Israel fez e a rejeição de Israel com relação ao Messias, e o Messias sendo pedra de tropeço para quem o rejeitou, ainda assim Deus tem um plano para Israel de tal forma que podemos afirmar, e Paulo afirma aqui, que Deus não rejeitou o seu povo. E Paulo vai demonstrar isso no primeiro verso. No primeiro verso, primeiro ponto de verde aí, letra A. Você pode ver na tela, acho que apagou, né? Vai aparecer em algum momento. O primeiro ponto que eu queria destacar no primeiro verso é que Paulo comprova isso, confirma isso na sua vida. Como assim? Como que Paulo é comprovação de que Deus não abandonou o seu povo? Vamos ler de novo, verso 1. Enquanto vai aparecer aí a imagem, vamos ler de novo. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Paulo faz a pergunta. Justamente, já que ele falou que Jesus é pedra de tropeço para quem o rejeitou, o que é que acontece então com o povo dele? Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. E a prova, primeira confirmação, ele diz assim: eu mesmo sou israelita. Ou seja, eu mesmo sou do povo de Deus, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo assim, que ele não é qualquer israelita, ele é um israelita fidedigno, um israelita verdadeiro, né? Israelita da Shopee não, israelita real, raiz. Ele inclusive em outros textos ele fala que ele é fariseu, da seita, do grupo mais severo, mais rígido. Então Deus alcançou um israelita perseguidor, que rejeitou Jesus e matou cristãos. Deus alcançou, Deus perdoou, Deus escolheu Paulo. Paulo é prova de que Deus tem plano, um plano com o seu povo, um plano também com Israel. Interessante que Paulo, quando menciona essa tribo de Benjamim, é uma tribo que permaneceu fiel a Davi, é uma tribo que não se rebelou contra Davi. É isso que Paulo está querendo dizer. Eu sou de uma tribo, e de uma tribo que nunca deu problema, que nunca se rebelou. É isso que ele está querendo dizer. E agora ele é convertido a Jesus, servo de Jesus. Se Deus tivesse rejeitado Paulo, então Paulo não estaria ali pregando sobre o Messias. Letra B, veja na tela. Outra confirmação que Paulo vai dar. Confirmação agora no passado, na vida de Elias. Os versos 2 a 4. Vou ler o 2 e o 3 primeiro. Deus não rejeitou o seu povo que de antemão conheceu. Não sabem o que as escrituras dizem sobre a passagem de Elias? Então Paulo agora vai citar Elias, como ele clamou contra Israel. E aí ele vai dizer o que que Elias clamou: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que restou, e estão procurando me matar-me. Interessante como Paulo, citando 1 Reis 19:10, ele mostra que Elias era um servo de Deus, fiel, profeta. O que ele falava da parte de Deus acontecia, Deus estava com ele. E naquele momento em que ele estava ali, Elias clamando a Deus
por ajuda. É interessante que ele está dizendo assim: não sobrou ninguém. Agora, Senhor, só eu sou teu servo. Não tem mais ninguém. Ninguém te serve. Ninguém te obedece. E porque só eu te obedeço, todos os outros querem me matar. Senhor, o Senhor não está vendo? Elias desesperado. Tem gente que vai dizer que ele entrou em depressão. Eu não vou aprofundar essa história. Só vou dizer que Deus deu uma resposta para Elias. E Paulo está citando esse episódio de Elias para mostrar que assim como na vida de Elias, também acontece nos tempos de hoje. Olha que interessante. Paulo vai reforçar que Deus não rejeitou o seu povo que de antemão conheceu. A gente leu isso aqui, olha. Deus não rejeitou o seu povo que de antemão conheceu. Esse conheceu significa que se relacionou. Deus não rejeita o povo que ele se relacionou. Deus é fiel à sua promessa, à sua aliança. Quem é infiel? Quem são os infiéis? Somos nós. Somos nós. Quem é infiel é o povo. Então, no meio da sua infidelidade, sobrou Elias. E Elias desesperado, clamando. E é interessante que Deus responde. Deus responde. No verso 4, Paulo mostra a resposta, que nós vamos ver em 1 Reis 19, 18. A história acontece, Elias falando com Deus em 1 Reis 19, 10. E em 1 Reis 19, 18 vem a resposta. Olha a resposta, verso 4 de Romanos 11. E qual foi a resposta divina? Paulo está falando, perguntando para quem está lendo. A resposta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. O que é isso? Primeiro, Paulo está interpretando o texto de Reis, de 1 Reis. E quando ele interpreta e faz essa paráfrase, ele faz uma declaração que mostra qual é a teologia dele. Mostra como ele entende a salvação. Olha, vou ler de novo. Reservei, é Deus falando. Paulo, parafraseando, interpretando a resposta que está lá em 1 Reis. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Reservei para mim. Reservei para mim. Paulo acrescenta isso. Lá em 1 Reis não tem. Lá em 1 Reis está assim, ó. 1 Reis 19, 18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Paulo interpreta essa frase, no entanto fiz sobrar. Fiz sobrar. Deus agiu. Não foram as pessoas que foram fiéis. Foi Deus que as tornou capazes de serem fiéis. 7.000. 7.000. Então Paulo interpreta, ele diz então, reservei para mim 7.000 homens. 7.000 pessoas que não se curvaram, que não se dobraram a Baal, a outros deuses. Mesmo em um tempo em que todos rejeitaram o Senhor, todos apostataram da fé, Deus sempre teve um povo. Talvez você tenha momentos da sua vida que você fale assim: Deus, será que só tem eu de crente nesse lugar? Se tu estiver fazendo essa oração, ela já é muito ousada, porque tu está se achando crente e os outros não são. Ela já é muito ousada, mas se ela for verdadeira, Deus vai te responder. Ou seja, se você realmente for crente e realmente você estiver preocupado com a situação, Deus vai te responder. E Ele já tem respondido sempre. Sempre tem um povo. Sempre tem aqueles que não se curvam. Às vezes você está dentro de uma comunidade ou uma igreja,
A gente que é pastor, a gente que é liderança, a gente repara isso. Tem um galerão, mas tem aqueles que não são os nossos preferidos, mas são aqueles que não se curvam, que não desistem, que não se rendem. Jesus, no seu ministério público, ele era acompanhado por multidões, e daquelas multidões tinha 70 pessoas que eram consideradas discípulas, que andavam todo o tempo com Jesus, 70. E dos 70 tinha 12 que Jesus ia para momentos mais íntimos, para instruí-los com mais profundidade. Jesus tinha 3 que eram mais próximos, e Jesus tinha um que era conhecido como discípulo amado. O que a gente vê aqui, primeiro, é que Deus é que garante a preservação do seu povo. Se dependesse da minha e da sua fidelidade, não teríamos evangelho no século 21. Você já parou para pensar com calma, pensa com calma. Uma palavra que é pregada antes de Jesus, vamos colocar aí 2, 3, 4, 5 mil anos. Depois de Jesus, 2000 anos. E essa palavra, ela é preservada na mão ou na boca de pessoas que são pecadoras, que são falíveis. E essa palavra não desapareceu. A fofoca mais fofocada que você possa inventar vai durar um tempo, vai correr o mundo e depois ela some. A notícia mais badalada que você puder contar, ela vai correr o mundo e depois ela vai sumir, evaporar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Na boca, e também escrita pelo texto sagrado, obviamente, mas na boca de um remanescente fiel, que o Senhor preserva, que o Senhor restaura. Portanto, você vai pregar o evangelho, e deve, vai mesmo, prega mesmo, porque o evangelho é poder, porque as pessoas precisam, já sabemos, e porque Deus está preservando um povo de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. Ele está preservando um povo. Prega. Não fica preocupado se rejeitarem. Se rejeitarem, é natural. Qual é a resposta natural que se dá ao evangelho? Rejeição. Agora, qual é a resposta sobrenatural? Aceitação. Só se pode aceitar o evangelho pela graça que nos elegeu. O que vemos aqui, que Deus preservou, fez sobrar 7.000. É isso que Paulo está falando aqui. E aí, terceiro, letra C. Coloca na tela, por favor. Que é a terceira confirmação. Primeira confirmação, vamos lembrar? É a vida de Paulo. Paulo foi alcançado pelo evangelho. Segunda confirmação, a vida de Elias. Deus preservou 7.000 fiéis. E agora, no tempo presente, o que Paulo faz, esse exercício de trazer para o tempo presente, é o que a gente tem que fazer hoje também. Olha o que ele diz, verso 5. Assim, hoje também há um remanescente, escolhido, ele diz, pela graça. É um remanescente perseverante, é um remanescente talentoso, é um remanescente muito bom. Não, é um remanescente escolhido, pecador, escolhido. Deus escolheu, vai preservar, vou preservar, vai ser preservado.
Assim hoje também, Paulo diz, há um remanescente escolhido pela graça. Então ele traz para a sua realidade, traz para a nossa realidade, assim como no tempo de Elias, assim como no tempo dele, e assim como nos nossos dias, Deus tem preservado pessoas. E sim, no tempo de Paulo, haviam judeus que creram em Jesus. Enquanto tiveram judeus que rejeitaram, teve judeus que creram em Jesus. Então o fundamento não são as obras, mas a eleição pela graça. Paulo está aqui dando claramente essa informação. Há um remanescente escolhido pela graça. Se Deus reserva e escolhe o seu povo, se Deus preserva esse povo fiel no meio de toda uma apostasia, hoje também tem um povo que foi escolhido por essa graça. Verso 6. E se é pela graça, se não tivesse esse versículo, poderiam dizer assim: Paulo falou escolhido pela graça, só para ficar bonito. Ele estava falando disso, da eleição soberana de Deus, para preservar o seu povo. Por isso que eu digo mais uma vez, pregue o evangelho, que Deus está preservando o seu povo. Onde você pregar vai ter gente que Deus está preservando. E quando você pregar para essa pessoa, ela vai crer. Ela vai crer. Quem garante não é ela nem eu, é Deus. Pregue. Tem gente que fala assim: se está tudo garantido não precisa pregar. Não, se está tudo garantido, pregue, porque Deus mandou pregar, Jesus mandou pregar. Está garantido por meio da pregação. Pregue. Pregue. Vai ter quem ouça e vai ter quem vai crer. E quem disse que você pregou apenas para salvação? Precisa entender isso. Pessoal de missões, na semana passada eu falei, nas outras vezes aí que eu preguei, falei: primeiro prega para quem? Para a glória de Deus. Não é porque as pessoas precisam de salvação. Em primeiro lugar, não. Em primeiro lugar, a glória de Deus. Preguei o evangelho para a glória de Deus. Ouviu o evangelho e creu. A misericórdia e o amor e a graça de Deus estão sendo glorificados na salvação daquele pecador. Preguei o evangelho, a pessoa rejeitou. Jesus se torna pedra de tropeço. E Deus é glorificado na sua justiça quando punir no último dia aquele que o rejeitou. Sempre para a glória de Deus. Sempre para a glória de Deus. Se você pregar apenas para a salvação dos que creem, ainda que isso seja verdade, você vai se frustrar. Você vai desistir da missão. Isaías pregou para um povo que não se converteu. E a Bíblia trata Isaías como um missionário de sucesso, bem sucedido. Jonas pregou para uma geração inteira de inimigos de Israel, que odiava Israel. Jonas pregou contra a vontade, que Jonas queria que eles morressem. E Deus fez ele ir lá pregar. Ele pregou com má vontade, pregou invertendo a mensagem. E mesmo assim Deus salvou aquela geração de ninivitas. Jesus confirma isso, inclusive, no Novo Testamento. E aquela geração, nunca antes houve tantas conversões numa única pregação. A pregação de Pedro, 3.000 almas, muita gente. Mas aquela geração dos ninivitas, 120.000, tem gente que diz 500.000, não tem nem comparação. Jonas termina o livro dele ali, chateado, porque Deus salvou pecadores. Um missionário de sucesso salva multidões, ou prega e alcança multidões, melhor dizendo. Será? Não, um missionário de sucesso glorifica a Deus, sendo fiel à mensagem que recebeu. Um missionário mal sucedido, ainda que muitos sejam salvos, porque a salvação não é por causa dele, a salvação é por causa de Deus, por causa da graça que o elegeu. Ainda que ele pregue e todos sejam salvos, esse missionário pode ser considerado sem sucesso. A palavra de Deus vai dizer que muitos vão dizer no último dia: eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço.
ser bem-sucedido no reino de Deus é ser fiel ao que Ele falou, é entender o que Ele falou. Ele quer salvar, mas antes de querer salvar, Ele quer revelar a sua glória, para que todos o adorem. E sim, todos um dia se prostrarão, ou por gratidão, graça, ou por justiça, se prostrarão diante do Senhor. Missionário está pregando, poucos se convertem. Eu entendo, eu acho até, irmãos, que hoje em dia muitas agências missionárias contratariam Jonas, mas não contratariam Isaías. Só que a Bíblia deixa claro que Jonas estava com problema, e quem estava tendo sucesso no ministério da proclamação era Isaías. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque dentro deste sermão Paulo vai dizer assim: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Verso 6. Se fosse a graça, já não seria graça. Ou seja, eu estou falando isso porque nós precisamos mudar o nosso conceito, os nossos olhos, e passar a enxergar com os olhos do reino de Deus, com os olhos do evangelho, com os olhos da graça. A graça de Deus que alcança pecadores. Não podemos, enquanto pregadores que pregamos com muita eloquência, com muita qualidade, vamos dizer assim, achar que depende disso. Deus nos envergonha muitas vezes. Eu não estou aqui falando porque é desculpa para ser ignorante, para ser analfabeto, para ser uma pessoa sem cultura. Não estou dizendo isso. Mas Deus nos envergonha quando usa aquele irmãozinho sem muita instrução, aquela vovozinha querida, que sabe fazer um café cheirosinho, fala poucas coisas da Bíblia, mas quando ela fala, você vê que é de Deus. Deus faz isso. Quantas vezes eu vi pessoas que pouco conheciam da teologia, mas conheciam de Jesus. Já tive a oportunidade de estar num culto, e o pregador que ia pregar não cancelou, e sobrou para o irmão, o irmão lá, do paletó bonitinho lá, tal, o irmãozinho que não sabia nem ler direito. Aí ele leu lá o versículo, João 3,16, que é a divisa de missões. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não sei o que, ela leu tudo. Não sabia ler direito? Irmão, não sei explicar muito bem não. Eu só sei, irmãos, que aqui está falando que Deus amou o mundo. E Ele amou enviando seu Filho. Só repetiu. E quem crê no Filho dele não vai morrer, vai ser salvo. Você quer entregar sua vida para Jesus? Sabe o que aconteceu? Uma pessoa, um marido, que a esposa orava anos por ele, anos, levava nos melhores pregadores para ouvir a mensagem com mais clareza. Foi no dia de quase um semi-analfabeto pregando, é que ele entendeu que ele devia crer em Jesus, e ali ele se converteu, ali ele entregou a vida para Jesus. Esse episódio eu lembro disso e me ensina que não depende de nós. Não depende. Depende da graça de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Como eu falei algumas vezes, Deus precisa de nós. Deus nos ama porque somos amáveis, bonitinhos, cheirosinhos. A gente precisa entender isso. O que mostra para nós o quão longe nós somos, ou estamos, ou estávamos de Deus. E quão carentes a gente estava precisando dessa graça. E o tamanho dessa graça.
o alcance dessa graça, a profundidade dessa graça. Por isso Paulo diz, repito, verso 6, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se for, o tempo de ser obediente é depois disso. Você precisa ser capacitado primeiro para ser obediente. Se você está querendo pregar, está estudando muito, está certo, estuda muito, se prepara. Mas não confie nisso. Não confie nisso. Confie no Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Então o que vimos nesses 3 pontos é Paulo confirmando que Deus não rejeitou o seu povo porque Ele não quis. Ele não quis rejeitar. Motivos Ele tinha. Ele simplesmente não quis. Ele quis salvar. Ele quis separar um povo para Ele. Manter a cada geração o Evangelho sendo transmitido de pai para filho, de discípulo, de mestre para discípulo. Último ponto, o perigo do endurecimento. Paulo, nesses últimos versículos, 4 versículos, ele vai alertar para o perigo do endurecimento. Que conclusão tiramos? Ele diz no verso 7. Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Olha a conclusão de Paulo. Israel não alcançou a salvação pelas obras, mas os escolhidos pela graça, os eleitos, está aqui, alcançaram, obtiveram. Os demais, quem são os demais? Os que não foram alcançados pela graça. Os demais, diz aqui, foram endurecidos. Israel buscava justiça, aprovação de Deus, está certo, mas buscava do jeito errado, pelas obras da lei. Por isso eles falharam. Apenas os escolhidos, os eleitos de forma soberana pela graça, quando ouviram o Evangelho, creram e alcançaram a salvação. Portanto, quem não creu foi endurecido, é o que está aqui. Verso 8 diz, como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Paulo está citando 2 passagens, uma de Isaías 29:10, outra de Deuteronômio 29:4. Eu não vou ler, não dá tempo e eu estou sem voz. Mas Paulo está citando profetas, o profeta e também o texto do Pentateuco, para mostrar que o Senhor endureceu, ensurdeceu, atordoou aqueles que o rejeitaram. Porque não serão salvos, serão punidos. É isso que o texto está dizendo. A gente lida com as coisas da igreja assim, eu fui na igreja, Jesus me salvou. Sei não. Quem tem que saber é você. Mas se tua vida fica sempre tendo comichões. Quem tem muito comichão para o pecado, comichão e cede para o pecado, comichão nos ouvidos, quando ouve a palavra de Deus, aquilo não entra, aquilo não encaixa com você. Eu suspeito que você não foi transformado. É preciso continuar ouvindo. Lute para continuar ouvindo, porque teu corpo não quer mais ouvir, tua carne não quer mais ouvir. No tempo de Timóteo, Paulo falou que teriam falsos profetas, que pregariam de forma agradável aos ouvidos e atrairiam multidões. Mas quem pregasse o verdadeiro evangelho perceberia que nessas pessoas elas sentiriam comichões.
quando tivessem contato com o Evangelho, sentiriam comichões. Por quê? Porque não querem o Evangelho, porque estão atordoadas, porque estão com cegueira espiritual, rebeldes, incapazes de ouvir a verdade de Deus. Se você se encontra assim, clame por misericórdia, Senhor. Fala assim: Senhor, meus ouvidos não te querem, os meus olhos não querem te ver, minha boca nem quer falar com o Senhor, mas eu preciso. Abre o meu coração. Eu não vou dizer para você, abra o seu coração. Eu digo para você o que a Bíblia diz: só o Senhor pode abrir corações. Pede para Ele abrir o seu coração. O verso 9 diz, e Davi diz, aí ele cita Davi, citou Isaías, citou Deuteronômio, Moisés, e agora cita Davi. E Davi diz, verso 9, que a sua mesa, olha só o destino de quem rejeita o Evangelho, que a sua mesa se transforma em laço, armadilha, tropeço e retribuição. Paulo está citando Salmos 69, 22, 23, onde Davi está clamando contra os inimigos de Deus, onde Davi reconhecia que os inimigos que eram contra ele, antes de serem inimigos contra ele, eram inimigos de quem? De Deus. A gente às vezes é muito desatento. Quando a gente arruma uma briga aí fora, a gente rapidamente acha que as pessoas têm algo contra a gente. Se você está a serviço de Deus, elas não têm algo contra você, elas têm algo contra Deus. Aí a gente fica triste, a minha autoestima, não sei o quê, procura psicólogo. Gente, o mundo não nos odeia, o mundo odeia Jesus. E se um dia o mundo manifestar ódio contra você, Jesus falou isso, não é contra você. Não leve para o lado pessoal, não é pessoal. Eles odeiam Jesus, eles odeiam o Mestre. Para você, é privilégio ser rejeitado, sentir um pouquinho de leve do que Jesus já sentiu. Levar uma cusparada, com desrespeito, nojento, é um privilégio. Levar uma bofetada, é um privilégio. Perder um emprego, por isso, é um privilégio. Perder um curso, porque foi fiel a Jesus na faculdade, é um privilégio. Mestrado e doutorado, ali o negócio fica ruim. Se você falar que é de Jesus, tu não termina teu mestrado. Não é pessoal. Eles não querem Jesus. O que está reservado para eles? Tropeço e retribuição. O que está reservado para você? Vitória sobre a morte. O que devemos fazer? Pregar o Evangelho. E deixar o resultado com quem? Com Deus. Quem Ele quiser salvar, Ele vai salvar. Quem Ele salvar, você vai fazer o quê? Vai cuidar. Quem Ele não salvar, glória a Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. Último versículo. Aqui nós vemos que Paulo citando os Salmos, ele falando de mesa. Interessante, né? No verso 9 falou de mesa. Interessante que essa mesa é símbolo de bênção, de fartura. Que toda essa fartura e toda essa bênção se transforme em confusão, em armadilha, em derrota. Aí o verso 10 termina assim, o trecho que nós estamos estudando. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver. É isso aqui. É isso aqui. E as suas costas fiquem curvadas para sempre, para nunca mais olhar para o Senhor. É muito sério, irmãos. Estamos falando aqui do destino eterno das pessoas.
e o destino de toda a história da criação e o seu Criador. E o que vemos neste texto é um alerta, dessa parte final, um alerta para o perigo do endurecimento. Me faz lembrar do capítulo 1 de Romanos, em que Deus, aos poucos, na medida que o ser humano vai sendo obstinado pelo seu pecado, o texto de Paulo ali em Romanos, do capítulo 1, diz assim: por isso Deus os entregou. Deus vai entregando cada vez mais o homem, o ser humano obstinado, desobediente, pecador, entregando. É o que você quer. Você quer pecar? Então toma, te dou mais, te dou mais. Você não quer o evangelho? Você não quer se entregar a mim? Você não quer dar glória? Está lá no texto. Entrega para o pecado. A pior coisa que Deus pode fazer é Ele deixar a gente fazer o que a gente quer. Se Ele tirar o pé do freio e falar, vai, do jeito que tu quer, é isso aqui. É isso aqui que acontece. Primeira parte do texto, para não dizer que eu não falei, esperança e alegria, e a certeza, Deus tem um remanescente fiel, Ele não rejeitou o seu povo. Ponto 1. Segunda parte do texto, embaixo, final. Cuidado, porque muito mais gente será condenada do que os que serão salvos. Cuidado com a rejeição, cuidado com o endurecimento. Se você endurecer o coração, Deus vai te endurecer mais ainda. Terminando, 3 lições. Exalte a graça de Deus em sua vida. Diante desse texto, você consegue glorificar Deus porque esta graça te alcançou? Você consegue entender por que grandes escritores e compositores e poetas escrevem sobre a maravilhosa graça de Deus? Por causa disso. Porque não merecíamos, porque não tinha como querermos Deus. Ele nos fez querê-lo. Por isso, missionário, pregue, porque Deus vai converter as pessoas. Exalte, glorifique a graça de Deus. Segundo ponto, nunca desanime. Não desanime na sua caminhada. Por quê? Porque há um povo fiel, sempre tem. Você não está sozinho. Primeiro, o Senhor é teu companheiro. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E como Ele está conosco? Com o Espírito Santo que atua em nós. Jesus reina no trono e o Espírito atua em nós. Então nós não estamos sozinhos, e isso é a garantia do sucesso para proclamarmos o Evangelho. Mas também porque tem um povo remanescente, fiel. Elias estava desesperado, não tem ninguém. Deus avisou, tem 7.000. Tem 7.000. Levanta dessa caverna, sai dessa depressão e vai se juntar ao teu povo e vai cumprir a missão. Não desanime. Quando você olhar, Senhor, eu tenho me esforçado, Senhor, eu tenho buscado, Senhor, eu não vejo pessoas fazerem isso. Isso não é desculpa para nada. Isso não é desculpa para fazer coisa errada. Mas também não desanime. Tem um povo, talvez você ainda não esteja vendo, mas pede a Deus, Senhor, coloca a gente que o Senhor separou na minha vida. Eu olho aqui, eu não vejo 7.000, mas eu vejo um povo que decidiu ser fiel a Jesus. Amém? E último, fechando o que eu já falei, cuidado com o endurecimento. Esse texto nos alerta que rejeitar a graça de forma contínua, o tempo inteiro, rejeitando essa graça, vai nos levar ao endurecimento. Não brinque com o Evangelho. O Evangelho é um leão poderoso, que tem poder. A maior manifestação de poder de Deus é a salvação do pecador.
na transformação, na regeneração produzida através do Evangelho. Não rejeite o Evangelho. A mensagem mais maravilhosa e preciosa. Se você hoje ouve a voz de Deus, não endureça seu coração. Seja para se entregar a Jesus como o primeiro dia da sua vida, que nunca fez antes. Ou se for para se consertar, ainda há uma chance para você. Não endureça o seu coração. Concluindo, esse texto é profundo, glorioso. Mostra claramente para nós que a eleição de um povo pela graça de Deus e o juízo que ele também exerce com relação a quem está endurecido porque rejeitou o Evangelho. Isso tudo mostra que Deus é justo e misericordioso. Ele não falha. Você está em dúvida? Você tem dúvidas quanto o que vai ser da sua vida, o que vai ser do seu ministério, se você tem uma vocação de Deus? Eu digo para você, Ele não falha. Ele não falha. Ele sempre vai preservar o seu povo. Você está aqui porque Ele está preservando um povo. Você ouve o Evangelho porque Ele preserva um povo. Se Ele não agisse para preservar um povo, ninguém ouviria. Ninguém. O remanescente fiel é uma prova viva de que Deus é fiel. Se você crê em Jesus, meu irmão, minha irmã, então você faz parte da história do remanescente fiel. Uma palavra final para você que não é crente. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, já alertamos bastante. Faça isso hoje. Não resista a essa graça. Não teste a paciência de Deus. Pô, eu vou porque eu estou com medo. Vem. Está com medo? Vem. Vem do jeito que tiver. Vem. Vem para Jesus. Renda-se ao Senhor. Creia nele e seja parte do povo que Ele preserva. Remanescente fiel. Para nós aqui uma última palavra. Você que já pertence a Deus, já entende o Evangelho, a palavra que eu te dou hoje é levante-se. Levante-se e viva como alguém que foi eleito, que foi escolhido pela graça. Testemunhe do amor dele, testemunhe da sua graça, do Evangelho. Anuncie, glorifique a Deus com toda a sua vida. Que o Espírito Santo nessa noite possa cravar e gravar essas palavras. Que essa verdade esteja no nosso coração. Que quando a gente sair daqui, consciente de uma grandeza, consciente dessa graça, consciente da seriedade de um chamado que nós temos, e um chamado que não é nosso, que não é da igreja, um chamado que não é do pastor que te chamou, um chamado que o próprio Deus produziu e produz na tua vida. Naturalmente que a igreja percebe, reconhece, mas não é a igreja que chama, não é o pastor que chama, a gente só identifica, quem chama é o Senhor. Que a gente possa viver uma vida fiel, de um remanescente fiel, aguardando de forma confiante o grande dia. Porque, irmãos, quando o Evangelho é lançado, não há barreiras, não há fronteiras. Os céus se abrem, os oceanos se abrem, e aqueles que são chamados por Deus não resistem e vêm e vão até o Senhor. Que a gente possa estar vivendo esta realidade de maneira confiante, aguardando o dia em que a gente vai se reunir com o Senhor, em que a gente vai estar junto com todos os redimidos, todos os remanescentes,
fiéis, para louvar o Cordeiro que vive e reina pelos séculos. Que para isso ocorrer, que o Senhor nos abençoe.